categorias: educadores, estudantes e empreendedores. O Prêmio LED, ele dá essa possibilidade da gente também inspirar outras pessoas, outras políticas, porque é uma política pública pioneira no Brasil, que tem o alimento, né, como um grande recurso pedagógico. O Prêmio LED Globo de Educação completa 5 anos. Nesse período, avaliou 12 mil projetos e iniciativas que ajudaram a transformar a educação no país. No especial LED Globo, Luz na Educação, que foi ao ar ontem à noite, também foram premiadas iniciativas dos professores Tales do Nascimento, da Bahia, e Ayrton Silva, de Pernambuco, e de estudantes de Pernambuco e do Rio. Para além do Prêmio Dinheiro, a gente cria também uma rede de apoio, de fomento, de formação dessas iniciativas. Então, eu acho que tem um papel ali muito na ponta, que é você reconhecer e valorizar o território, e acho que tem um segundo papel que é muito importante nessa construção, que é a narrativa que a gente faz em torno da educação. O especial teve a participação de Mari Fernandes, Manu Batidão e Rael. Não dá pra ferro, que fé não costuma falhar. A educação é a arma mais eficaz, né, que a gente tem. Então, quando a gente tem um suporte de um projeto como esse, que dá visibilidade para essas pessoas que estão transformando vidas, acho que é uma coisa magnífica. Pelo segundo ano, a apresentadora Eliana comandou a atração e se emocionou com as histórias dos ganhadores. Só me deixa realizada como profissional, como ser humano, como cidadã. É lindo você encontrar essas pessoas, olhar no olho delas e ver a potência, a energia que elas têm em transformação. E a educação realmente transforma, e a gente vê isso acontecendo claramente no palco do Especial LED. Que coisa linda, né? Ó, apontando a câmera do seu celular para esse código que aparece na tela, que você está vendo aqui no cantinho, você pode escolher mais um projeto que será premiado pelo voto popular. O resultado vai ser anunciado na semana que vem, dia 8, no programa Encontro com a Patrícia Poeta. Bacana, né, Ana? Demais, Marcelo. Vamos botar um pouquinho o QR Code aí na tela para as pessoas terem tempo de conseguir acessar, porque, inclusive, é importante para você ir lá e conhecer os projetos. São projetos incríveis pelo país inteiro que, de fato, fazem a diferença lá na ponta, dentro da sala de aula. Vale a pena, então, ir lá, conhecer e apoiar. Obrigada, viu, Marcelo? Até já. Até já. Páscoa chegando, né? E a procissão do Fogaréu reuniu milhares de fiéis essa madrugada na histórica cidade de Goiás. É uma tradição que já tem mais de 280 anos e relembra a perseguição a Jesus Cristo. Uma tradição que começa ainda no fim da tarde para incentivar que a prática continue por muitos anos. Crianças de uma escola pública de Goiás participaram da versão infantil da procissão. Quantas vezes você já participou? Umas 4. Umas 4 vezes? E como é que é participar? É legal. Perto da meia-noite, lâmpada por lâmpada é desligada nos postes coloniais do centro histórico. A cidade de Goiás, a 120 quilômetros de Goiânia, volta ao tempo das sombras para encenar a perseguição e prisão de Jesus. As ruas de pedras passam a ser iluminadas pelas tochas dos farricocos, que representam os soldados romanos. Eles passam pela ponte sobre o Rio Vermelho, em frente à casa da poetisa Cora Coralina, seguidos por milhares de turistas. Muito legal, cara. Eu acho que já a quinta vez que eu venho é sempre diferente e emocionante. E é uma experiência única, né, tá aqui? Sim, acho que todo mundo tem que vir um dia na vida e participar. A primeira parada da procissão é na igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída por escravos no século XVIII. Na encenação, ela representa o local onde Jesus teve a última ceia. Mas quando os farricocos chegam, Cristo não está mais com os discípulos. A perseguição é retomada pelas ruas estreitas da cidade histórica. Como é que é ver desse jeito aqui a procissão? Dá de medo. A senhora se sente voltando naquele tempo? Totalmente. A gente é de Mato Grosso, então é a primeira vez aqui, né? Então você leva isso aqui para relembrar. Na igreja São Francisco de Paula, o último ato da encenação. Jesus, retratado num estandarte pintado pelo artista Veiga Vale do século XIX, é encontrado e preso. O som do clarim anuncia. O trabalho dos farricocos termina ali.
gente repensar nossas posturas, né, a nossa vida espiritual, né, como está hoje. Então, a gente vivenciar isso faz a gente reforçar um pouco a nossa atitude, né, na fé. E Lívia Laranjeira já por aqui, porque depois do intervalo ela conta como é que foram os jogos do Brasileirão. Bom dia, Lívia. Tudo bem, Ana? Bom dia. Quarta-feira foi animada e com resultados que mexeram com a parte de cima e com a parte de baixo da tabela. O Fluminense venceu o Corinthians e chegou à vice-liderança. E o Botafogo deixou a zona do rebaixamento depois de levar a melhor contra o Mirassol. A gente mostra tudo já depois do intervalo. São 9h20 agora. De volta com a Lívia Laranjeira aqui no estúdio pra gente falar de futebol, porque Brasileirão voltou e voltou com um monte de gols, Lívia. Acho que o pessoal tava com saudade, né, Ana? Foi uma quarta-feira, como eu disse, muito animada. 19 gols marcados em 6 jogos. E eles mexeram com a parte de cima e com a parte de baixo da tabela de classificação. Vamos começar pela parte de cima? Vamos começar pela parte de cima. Ela tá animada porque o Fluminense da Ana Paula venceu o Corinthians no Maracanã e dormiu na vice-liderança. Vamos ver os gols, ó. John Kennedy recebeu sozinho, driblou o goleiro Cauê e fez 1-0. Esse chute do Serna parou na trave, mas o Hércules aproveitou o rebote e fez o segundo. Aí a gente já tá vendo que no comecinho do segundo tempo, o volante Alan, do Corinthians, foi expulso depois de fazer um gesto obsceno em direção a um jogador do Fluminense. E com 1 a mais, o Flu ampliou com o Rodrigo Castilho. O André aproveitou a sobra da defesa e diminuiu para o Corinthians, 3-1. E em Salvador, o Bahia venceu o Atlético Paranaense e assumiu o 3º lugar. O Everaldo usou a cabeça para fazer o primeiro e usou o pé para fazer o segundo dele e do Bahia. Já nos acréscimos, o Luciano Juba aproveitou o rebote para marcar. Bahia 3, Atlético Paranaense 0. E no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Vitória, venceu a primeira e deixou a lanterna do Brasileirão. Era a estreia do técnico português Arthur Jorge no comando do Cruzeiro. Christian chutou de longe para abrir o placar e foi comemorar com o novo treinador. Cauã Moraes recebeu, girou, avançou, chutou e ainda contou com um desvio na zaga para encobrir o goleiro Lucas Arcanjo. 2-0. Christian recebeu o cruzamento e ajeitou de cabeça para o Caio Jorge marcar. Cruzeiro 3, Vitória 0. Apesar do resultado, o Cruzeiro segue na zona do rebaixamento. Internacional e São Paulo empataram em Porto Alegre. Alejandro fez 1-0 para o Inter. E o Caleri, de primeira, deixou tudo igual. Internacional 1, São Paulo também 1. Foi o mesmo placar de Coritiba e Vasco. Vamos aos gols. Tchê chutou cruzado, rasteiro e fez 1-0. E depois desse cruzamento na área do Vasco, Saldívia tentou cortar e marcou contra. Coritiba 1, Vasco, que ainda não perdeu com Renato Gaúcho, também 1. Já o Botafogo venceu o Mirassol no estádio Newton Santos e deixou a zona de rebaixamento. O Arthur Cabral aproveitou a deixadinha do Edenilson e bateu bonito de primeira no cantinho do goleiro Walter para fazer um golaço. 1-0 Botafogo. E falando em golaço, olha esse do Mirassol. Depois da defesa do Botafogo afastar a cobrança de escanteio, Shailon matou no peito e chutou de muito longe para empatar. Medina foi derrubado na área, pênalti para o Botafogo. Na cobrança, Alex Telles recolocou os donos da casa em vantagem. William Machado tentou cortar após o rebote do Walter. A bola caiu nos pés do Júnior Santos, que driblou o adversário e marcou o 3º do Botafogo. Na cobrança de escanteio, Igor Formiga diminuiu para o Mirassol. Botafogo 3, Mirassol 2. Bom, Ana, e com isso, tabela de classificação atualizada tá assim. Palmeiras ainda na liderança, joga hoje, mas o Fluminense encostou, mesmo número de pontos. Bahia em 3º, São Paulo fechando o G4, Atlético Paranaense, Flamengo, que também joga hoje, Coritiba, Vasco, Grêmio e Vitória, todos na primeira metade da tabela. Corinthians
Botafogo, que saiu da zona do rebaixamento, como a gente mostrou, Internacional, Atlético Mineiro, Bragantino e Chapecoense. E aí, a zona do rebaixamento nesse momento tem Santos, Cruzeiro, Mirassol e Remo. Hoje, 4 jogos encerram essa 9ª rodada e a Globo transmite Bragantino e Flamengo e Grêmio e Palmeiras a partir de 9h30 da noite. E por causa disso, o Jornal Nacional hoje mais cedo, viu? Às 8 da noite. Vamos lá para as últimas notícias dessa quinta-feira aqui no Bom Dia Brasil. Marcelo. Ana, vamos lá. Aqui em São Paulo, 16 milhões de veículos devem circular, viu? Isso pelas estradas do estado neste fim de semana prolongado. Só da capital devem sair 2,5 milhões de carros em direção ao interior e ao litoral. A orientação é que os motoristas deixem para viajar hoje depois das 10 horas da noite para evitar o congestionamento. Uma boa quinta-feira a todos. Não pode todo mundo ter essa ideia, né? Aí vem congestionamento de noite. Fred. Eu emendo neste assunto aí do Marcelo, porque a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Semana Santa. A fiscalização vai ser reforçada nas rodovias federais de todo o país até domingo. O foco deste ano vai ser o combate a ultrapassagens proibidas. Só em 2025 foram registrados 1.770 acidentes por esse tipo de manobra, com um crescimento de mortes e feridos. Então a PRF orienta prudência aos motoristas neste feriado. Bom dia a todos, bom feriado. Olha, e agora há pouco o Ministério do Exterior do Irã se manifestou sobre a guerra depois do discurso de Donald Trump. O porta-voz afirmou que Teherã não vai tolerar esse ciclo vicioso de guerra, negociação, cessar-fogo, depois repetição desse padrão. O Ministério afirmou que é uma guerra ilegal, injusta e que, portanto, o Irã deve enfrentar com firmeza. Boa quinta-feira para todo mundo. E agora há pouco, gente, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que fez ataques contra alvos americanos do setor de siderurgia nos países do Golfo Pérsico. Mais cedo, a gente contou aqui que Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes tinham registrado ataques com mísseis e drones. Além disso, o Iraque anunciou que retomou a exportação de petróleo por terra, através da Síria, para escoar a produção. É a segunda principal via do país, já que as operações no porto de Basra, no Golfo Pérsico, foram suspensas por causa do risco de ataques. Bom dia para todo mundo, até a próxima. É isso, vamos então encerrando o nosso Bom Dia Brasil dessa quinta-feira. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta. Ótimo dia e até amanhã. Boa quinta-feira a todos, bom feriado.